Vamos analisar o fenômeno da educação na perspectiva de Karl Marx, expondo sua condição de instrumento de dominação das massas ao longo da história do Ocidente. E aí, pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um bate-papo, um roteiro, aquela conversa. Estamos buscando aqui trabalhar com vocês temas que possam gerar reflexão, um bom debate, né? Muitas vezes incomodar um pouco, cutucar um pouco, mas essa é a intenção do canal. Sempre lembrando que aqui é o livre pensar, não tem dono da verdade, ninguém aqui é detentor da verdade absoluta, todos nós aqui juntos buscamos construir através do que vocês podem comentar, deixar aí para que a gente possa juntos trocar ideias. Hoje nós vamos falar de um tema também recorrente aqui no canal, que é educação. O que nós estamos chamando hoje de a educação como instrumento de dominação das massas, uma análise a partir do pensamento de Karl Marx. É um texto da Maria Catarina Ananias de Araújo e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. A presente conversa tem como objetivo analisar o fenômeno da educação na perspectiva de Karl Marx, expondo a sua condição de instrumento de dominação das massas ao longo da história do Ocidente. De acordo com Marx, o desenvolvimento das sociedades ocidentais se deu em meio à luta de classes, onde os dominantes impõem aos dominados os seus valores e ideais. Porém, essa introjecção não se dá de forma direta. A classe dominante se apropria de todas as formas de conhecimento possíveis para disseminar sua ideologia e assim manter o controle sobre o pensamento social de cada época. A educação, em particular, é usada de forma estratégica para a dominação ao longo do tempo, pois ela, enquanto principal meio de difusão do conhecimento, sobretudo a partir da modernidade, quando se tornou de fato um fenômeno de massa, acaba por reproduzir em seus conteúdos os princípios dominantes, contribuindo decisivamente para a manipulação e alienação dos indivíduos. Dessa forma, compreender a crítica de Marx ao modelo de ensino vigente é fundamental para entender as consequências geradas por esse modo de opressão à sociedade em geral. A educação moderna tem sido objeto de estudos de vários pensadores. Cada um, à sua maneira, descreve sua função e seus problemas desde que ela surgiu como obrigação do poder público. Porém, nenhuma análise a respeito dessa concepção de mundo se mostrou tão incisiva quanto a crítica marxiana, que buscou interpretá-la a partir das desigualdades históricas às quais os homens foram submetidos. Desigualdade essas fruto das relações econômicas e de poder existente desde o surgimento da propriedade privada até os dias atuais. De acordo com a perspectiva marxiana, a sociedade se desenvolveu em meio à luta de classes, onde aqueles que detêm o poder econômico determinam os rumos da humanidade. Isso ocorreu em todos os períodos históricos e se consolidou ainda mais com o advento do capitalismo. O novo e o instrumento utilizado para moldar a nova classe trabalhadora foi a criação de um sistema unificado de ensino com o objetivo de preparar as massas para o trabalho nas fábricas. O moderno sistema de educação estabelecido e regulado pelo Estado torna-se não apenas um meio de formação para o trabalho assalariado, mas também uma ferramenta ideológica de dominação da sociedade capitalista, onde aqueles que detêm uma condição econômica favorável são instruídos para a vida erudita e o trabalho intelectual, enquanto as massas são inseridas trabalho manual, recebendo uma instrução limitada e condicionada aos interesses dominantes. Nessa linha de raciocínio, propõe-nos a compreender a situação educacional da classe trabalhadora a partir do pensamento de Karl Marx, analisando as consequências desse processo de dominação para o ser social e para o meio onde ele está inserido. É um assunto muito interessante para a gente conversar, hein, pessoal? E essa análise começa a partir do momento que a educação moderna passou a ser obrigação do poder público, né? E é preciso fazer uma interpretação dela a partir das desigualdades históricas às quais os homens sempre foram submetidos, né? E essas desigualdades, elas surgem, são frutos das relações econômicas e do poder existente desde o surgimento da propriedade privada. Desde que alguém cercou um pedaço de terra e disse que era seu, as coisas se complicaram, hein? E aí o que nós vemos é uma verdadeira luta de classe, né? Onde aqueles que detêm o poder econômico determinam os rumos da humanidade. E isso se aprofundou mais ainda com o advento do capitalismo. Olha só, a gente tem um modelo de produção que necessita de mão de obra, né? Por exemplo, para o trabalho nas fábricas. Isso já foi uma realidade mais forte, mas até hoje ainda tem, né? E aí se usa a educação como instrumento
para moldar essa nova classe trabalhadora. Então a gente tem um sistema unificado de ensino que tem como objetivo principal preparar as massas para o trabalho nas fábricas e os seus equivalentes com a modernidade dos últimos anos, né? Então a gente tem um sistema de educação que é estabelecido e regulado pelo Estado e que se torna um meio de formação para o trabalho assalariado. E é uma ferramenta ideológica, é dominação mesmo, dominação da sociedade. E aí a gente vê aqui a distinção dessa educação: aqueles que detêm poder econômico são instruídos para mandar, né? Tem uma instrução mais intelectual, mais erudita, de raciocinar, de pensar, são preparados para serem dominantes. E os demais, que não se encaixam nessa situação, são preparados para os trabalhos manuais mesmo, para trabalhos de menor necessidade de raciocínio, né? Tem uma instrução limitada e condicionada aos interesses dos dominantes. Essa é a realidade da educação, fora e no Brasil. Então é para a gente pensar, refletir, né?